E a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Alfredo Chaves, agradecendo aí a Biofarma, a Biofarma por ceder o espaço para a gente tratar de saúde, tá, né? Junto com a gente, né? Isso é muito legal. Nessa empreitada, a Biofarma que sempre preza aqui, Aloysio, na nossa programação pela saúde, né? Com dicas, né? Com uma programação bem voltada mesmo à saúde, né? E hoje, com o assunto, né? A síndrome do pânico, né, que foi escolhida para a gente debater hoje. Mas antes da gente começar, gostaria que você dissesse um pouquinho para os nossos ouvintes. Vou falar você. Sim, fica à vontade, você mesmo. Aqui a gente tem essa intimidade, né? Eu, né, já o conheço, e também a gente tem esse dever de falar povo para povo. Sim, na linguagem direta, exatamente. Direta, né? Muito simples. Exatamente. Eu acho que o contato fica mais carinhoso, né, com os nossos ouvintes. Claro, fica mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Aloysio, quem é o Aloysio Silva? Então, muito bem. Eu sou filho do seu Joaquim e da Dona Alice, né? São pais de Meus pais são pessoas simples. Meu pai é pedreiro da construção civil a vida inteira. Minha mãe era lavadeira. E 7 filhos. Os 7 filhos conseguiram todos encaminhar para a universidade, apesar da dificuldade financeira, né? E eu sou, como formação acadêmica, eu me formei em História e Filosofia, fui professor de Filosofia, História, de Sociologia, muitos anos, na faculdade, a ESG, do antigo Antônio Gotardo, depois na faculdade de Pitágoras, na Estácio de Sá. Fui professor também de psicologia, agora na Faculdade de Pitágoras, e eu sou psicanalista, né? Então, atualmente eu atuo como psicanalista, tenho também uma escola de formação de psicanálise, e eu viajo o mundo todo, né? Estive agora nos Estados Unidos em abril, devo ir à Europa em setembro, outubro, então eu viajo o mundo todo levando aí essa mensagem. A minha proposta é tornar a psicanálise acessível a cada vez maior número de pessoas. Tenho feito parceria com a Carita, o grupo Carita da Igreja Católica, então fiz conferências sobre depressão em Nova Venécia, Vila Pavão, São Mateus, né? Então a gente tem feito esse trabalho aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E por que esse desejo, Aloysio, de difundir, né, a psicanálise, essa correria do dia a dia, as pessoas cada vez tão carentes mesmo? Cada vez mais, Josi. E a descoberta da psicanálise foi uma coisa muito interessante, porque então foi a mão de Deus na minha vida, porque foi o seguinte: eu dava aula de psicologia, queria fazer muito curso de psicanálise, e a UFES abriu uma turma, e eu fiz esse curso, e foi a única turma. Nunca mais teve curso de psicanálise pela UFES, um curso psicanálise gratuita. Então eu me senti endividado com a justiça de Deus, com a vida, para poder acessar. Então, além da minha profissão como psicanalista, eu cobro a consulta normalmente como qualquer profissional, mas eu tenho essa missão de facilitar aquela pessoa que não tem acesso ao consultório, às vezes nem tem informação, às vezes nem sabe o que é psicanálise. Então, essa é a ideia do meu projeto, democratizando a psicanálise. Daí veio a ideia do Você no Divã, que é um projeto que funciona pela internet e que agora a gente está trazendo aqui para a Rádio Cultura FM. E essa divulgação, Aloysio, também ajuda porque ainda existe preconceito? Existe ainda. Ou seja, há pessoas que falam, médico de doido. Isso. Então, o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista, eles carregam essa estrutura. A pessoa fala, olha, eu vou te levar no psicanalista, eu não estou doido, né? Sim. E aí eu lembro que certa feita foi perguntado a Freud qual era a contribuição da psicanálise para os problemas sociais. E ele falou, a psicanálise vai ajudar, né, a combater o consumismo, o individualismo, que jaça no meio das pessoas. E aí alguém perguntou, então, você acha que existem muitas pessoas doentes lá fora, Freud? Ele falou, existem. Na verdade, a humanidade inteira está doente, menos esses que vêm no meu consultório. Nossa, tá vendo? Então, quer dizer, essa é a ideia, que todos nós somos neuróticos, todos nós trazemos conflitos, e às vezes esses conflitos doem tanto
e a gente não sabe o que fazer com eles. E o psicanalista, ele atua no sentido de dar encaminhamento, clarear a problemática da pessoa. Então a pessoa está com conflito conjugal, está prestes às vezes a romper um casamento de 10, 15, 20 anos, ontem mesmo aconteceu isso, e aí por causa da falta de informação, ele vai perder um relacionamento bonito, uma família bonita. Às vezes a pessoa está com depressão, está na cama e não sabe como lidar com a depressão. A medicação, ela vai amenizar, mas ela não vai curar. Ela precisa das duas coisas. É preciso uma parceria entre... Exatamente. A farmacologia e a psicanálise, elas andam juntos. Eu não prescrevo. Quem prescreve é o médico. Mas eu sempre digo, olha, está com depressão profunda, já está medicado? Para a pessoa saber que precisa das duas coisas. Ela vai tomar a medicação, vai fazer a análise, e à medida que ela for melhorando, ela vai reduzindo a medicação num projeto chamado desmame, e então ela volta à saúde habitual. Então a gente está de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, conflitos familiares, as coisas que envolvem o sofrimento da alma humana. Síndrome do pânico. Que nome então, estranho. Estranho, né? É uma coisa nova, né, Josi? Talvez sempre aconteceu, mas foi para as pessoas que começaram a tomar conhecimento muito recentemente. Quando a gente ouve falar em síndrome, né? Síndrome. A palavra síndrome, toda vez que a gente vê algum problema de saúde que vem com síndrome, remete à nossa mentalidade, né? Nós leigos, que é uma coisa praticamente que não tem cura, muito difícil. A síndrome do pânico, é isso? Da cura tem, né? Mas não é fácil porque exige mudanças comportamentais, mudanças de atitudes, reflexões sobre a própria existência. Porque o que acontece, Josi? A gente vai lidando com um monte de coisa na vida da gente. Perdas, tem gente que fica órfão ainda pequeno, tem gente que sofre violência sexual, tem gente que é abandonado pelo pai e pela mãe, a pessoa passa por um divórcio doloroso, é traído pela esposa, pelo marido, passa por um assalto à mão armada. Então são dores que vão se somando, como se fosse num copo. Aí depois basta uma gota para derramar. Então o surto do pânico, quando a pessoa surta, é aquela gota que faltava, e aí derrama. E aí dá um socorro, mas aí como não tem vazão, a próxima gota que cair vai derramar de novo. Então enquanto ela não vazar, enquanto ela não processar os sofrimentos, as perdas, os conflitos que ela teve ali ao longo da vida dela, ela não vai conseguir superar. Então é como se fosse um dique. A água vai, uma barragem, lembra a barragem na roça? A gente faz a barragem para formar o lago, para poder ter água reservada. E aí você faz a barragem, a água vai subindo, e chega um nível, que é o nível que você quer, aí você vai dar vazão para a água não ultrapassar a barragem. Porque se ela ultrapassar a barragem, limite, né? Vai destruir tudo. Nós vimos o que aconteceu com essa Marco. Sim. Então, se passar a barragem, destrói tudo. E aí, quando ocorre o surto de pânico, da crise do pânico, é exatamente quando ultrapassa a barragem. Então, a síndrome do pânico, na verdade, é um conjunto de fatores que vai acontecendo ao longo da vida. Às vezes não precisa de tanto tempo, né? Que a gente vê aí pessoas até novas, né? Jovens. Sim, mas que às vezes passaram por histórias que, se juntar a minha idade e a sua, não dá para contar. Sim. Tem cada jovem que passou por cada história. Eu vou dar um exemplo, que você pode tirar um programa só para falar disso, mas um abuso sexual na infância abre uma ferida tão grande, Josi, tão grande, que se juntar a minha vida e a sua junta, não dá conta do sofrimento de uma pessoa vítima de um abuso sexual infantil. Eu não sei se você circulou na internet uma mulher, eu não lembro qual foi o estado, que ela flagrou o marido violentando a filha de 2 anos, ou 2 meses, acho que é 2 anos, a filhinha de 2 anos, o próprio pai, e aí ela esfaqueou o marido até matar. Então foi uma situação trágica. E aí a criança agora está sob cuidados médicos, sob cuidados de psicanalista, de médicos. Quer dizer, essa criança, ela tende a ter conflitos terríveis ao longo da vida, porque foi aberta uma ferida na alma. Então,
foi um fato que me chocou muito quando eu vi, né? Porque a mulher dizendo como é que ele teve coragem de fazer isso com a própria filha de 2 anos. Não era um padrasto, não era um namorado da mulher, era um pai. Então, quer dizer, um fato desse vai marcar. Essa criança pode mais tarde, na infância, na adolescência ou na vida adulta, ter uma síndrome do pânico. Ela vai ficar com essa dor e aí vai ficar essa dor represada. Se não for tratada, em algum momento, se acontecer alguma coisa, e aí o copo vai transbordar. Você que é meu ouvinte, pensa aí, um copo de água cheinho até a borda. E aí você pega uma outra vasilha de água e coloca só um pouquinho. Ela vai transbordar. Esse transbordar do copo é o que a gente chama de surto da síndrome do pânico. Uhum. Vou aproveitar então o gancho, Luísa. Nós abrimos, né, os microfones para os nossos ouvintes, claro, que quiserem, né, fazer. Aí eu vou fazer o seguinte: 99716-9278 é o meu celular particular para zap. Né, durante o nosso bate-papo, o ouvinte quiser passar um zap aí, porque a gente não pode atender o telefone, né? Certo. Então, 997 16 9278. 997 16 9278 é o meu telefone particular. Neste momento, liberado para você, ouvinte, que quiser passar a sua pergunta, sua identidade será preservada, como é dessa ouvinte que eu vou falar agora, Luísa. Vamos chamar ela de Ana. Tá bom, vamos chamar de Ana. A Ana, ela me relatou que sofreu maus tratos na infância do pai e da mãe. Ela foi uma criança que apanhou muito do pai e da mãe, muito maltratada pelo pai e a mãe, batiam muito nela. Por um período, ela residiu na casa de um casal, né, de tios, porque a mãe, me parece, passou por um período hospitalizado. E durante esse período, a tia saía para trabalhar. E quando ela ficava em casa, o tio por diversas vezes tentou abusar sexualmente dela. Ela falou que essas lembranças, hoje uma pessoa a Ana já é avó, né? Pessoa experiente. Ela falou que essas lembranças nunca saíram da cabeça dela, tanto dos maus tratos quanto dessas tentativas, porque ela falou, acho que não perguntei a idade que ela tinha, mas ela falou que era bem esperta, então ela fugia de casa ao ele tentar. Né, ela já esperava e ela corria e ficava fora de casa durante todo o dia, quando era o horário da tia chegar, que então ela chegava de volta em casa, passava todo o dia fora de casa. Passou por relacionamentos que não deram certo e essas lembranças perduraram pela vida toda até hoje. Ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, diagnosticada com depressão, né? Já por psiquiatras, toma remédio. Se ela não toma medicação, ela não consegue dormir, até mesmo não dorme, só dorme a poder de medicação. E ela quer saber de você se a depressão e a síndrome do pânico, se elas caminham juntas. Nesse caso, sim. Ana, você deve estar nos ouvindo, né? Você viu que a gente deu um pseudônimo para você, para que a sua identidade fosse preservada. Então vamos te chamar de Ana, para que você possa ficar à vontade. Vamos fazer isso com todos os ouvintes que quiserem participar. Você pode mandar seu recado tranquilamente, pode inclusive assinar, que a gente não vai divulgar o seu nome. Sim. Isso é um princípio ético da profissão. Então vamos lá. Primeiro que quando os pais espancam os filhos, eles estimulam na criança o campo sexual. Então quando o pai e a mãe batiam nela, sobretudo o pai, que é o sexo oposto, estimulou a área sexual dela, a área libidinal dela. Freud vai trabalhar isso, né? Então, a criança que assiste o irmão apanhar, ele desenvolve um sadismo, uma violência, ele vai ser uma pessoa violenta mais tarde. Você que é pai, que é mãe, você não tinha consciência disso, então até agora você não tinha consciência. Então daqui para frente, se você bater, você já sabe que acontece isso. Não tem necessidade de bater nenhuma criança. Aí você vai dizer assim, não, Luiz, mas como é que a gente vai educar? Pois é, meus amigos, eu tenho 5 filhos, a caçula está com 17 anos, eu nunca encostei a mão em nenhum deles, e todos são pessoas de bem. Tenho 3 filhos casados, né? 2 netinhos, mas agora parece que vai ter mais um a caminho, são 3 para somar, e assim, minha família é uma família muito bem estruturada e eu nunca precisei bater.
Então você pode botar de castigo e tal. Então quando você bate, você estimula a área libidinal, principalmente o pai quando bate na menina, a mãe quando bate no menino. Então aí já foi o início de um abuso sexual. Quando ela vai, a mãe adoece e eles levam para casa dos tios, então esse tio não tentou abusar dela, esse tio abusou dela. Porque às vezes a gente acha que o abuso sexual é a pessoa ter o que a gente chama de penetração, né? Ter o ato sexual de fato. Não. Se você toca no corpo de um bebê, de uma criança, com intenção sexual, isso é abuso sexual. Se você coloca uma criança para assistir um filme pornográfico, isso é abuso sexual. Se você faz sexo com a sua esposa e seu filho está dentro do quarto, isso é abuso sexual. A gente vê muitos casais que dormem com os filhos e que acham que a criança está dormindo. Aprenda, criança é um bicho muito esperto. Ele dorme com o olho fechado e o outro aberto. Você pensa que ele está dormindo, mas ele está acordado. E aí, ao ouvir os gemidos da mãe, ele pensa que o pai está batendo na mãe. Ao ouvir os gemidos do pai, ele pensa que a mãe está batendo no pai. Então ele desenvolve sentimento sádico, sentimento de masoquismo. Então, por exemplo, uma menina que ouve o gemido da mãe, ela vai entender que amar é sofrer. Porque na cabeça da criança, gemido é sinal de dor. Tem uma música do Zé Ramalho que ele fala: mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Então nessa música ele mostra que normalmente o gemido é associado à dor. Então a gente só tem gemido fora da dor quando é na cama, e a criança percebe isso. Então isso também é abuso sexual. Então essa criança, essa Ana pequenininha, ela foi objeto, ela perdeu a humanidade. Primeiro os pais batem como se ela fosse adulta, tratando como um objeto, estimulando a libido dela. Depois ela vai para a casa dos tios, e o tio também toca ela, tenta fazer sexo com ela como se ela fosse um objeto. E aí ela desenvolve esse sentimento de objetivação. E aí o que acontece? Ela vai na vida adulta procurar rapazes que têm relacionamento abusivos. Então os homens com que ela vai namorar, o homem com que ela vai casar, vai ser um homem violento, um homem que vai abusar dela, porque é essa associação que ela tem de amor. O primeiro amor da vida dela é o pai. Como o pai batia nela, ela vai procurar um homem que bata nela. E se o homem não bater nela, ela não vai sentir desejo por ele. Então quando aparecer um homem honesto próximo dela, ela não vai sentir atração, porque ela vai sentir atração por aquele que bate, por aquele violento. Eu vejo às vezes as mulheres falando: eu gosto de homem que tem pegada, violência, situação. E aí ela vai construir isso na vida adulta. Bom, aí juntando a perda do pai e da mãe, a violência sofrida, o abuso sexual não tratado, mais adiante as relações abusivas com quem a Ana travou, em consequência da sua infância, isso vai desenvolver nela dois tipos de comportamento. O primeiro, ela pode se tornar uma pessoa depressiva. Por que depressiva? Uma pessoa triste com a vida, porque a vida só lhe bateu, a vida não lhe deu alegria. E por que a síndrome do pânico? Porque como ela foi controlada, ela foi manipulada, ela foi objeto a vida inteira, ela vai se tornar uma pessoa manipuladora, controladora, uma pessoa com difícil convivência social com os filhos, com os amigos. Vai ser aquela pessoa que fica vigiando os outros, que fica controlando os outros, uma pessoa controladora. E toda vez que alguma parte da vida sair do controle dela, ela vai entrar em surto de pânico. Então aí ela vai ter a síndrome do pânico. O que é o pânico, gente? O pânico é não controlar o corpo. Quem teve síndrome de pânico vai entender o que eu estou falando. De repente, a sua perna fica paralisada. Você tem que entrar num shopping, você tem que pegar um ônibus, geralmente ambientes grandes, lugar onde você não consegue controlar. Em casa você está bem, porque você controla a família, você sabe cada coisa em que lugar está. Quando você vai para um lugar onde você não tem o controle daquele local, aí você começa a ficar assustada.
Então você não tem o controle. E aí a sua perna paralisa. Portanto, a sua perna sai do seu controle. E esfria. É uma sensação de morte. O seu coração acelera. Ou seja, você perde o controle sobre o seu coração. As suas mãos ficam geladas. E você fica ali. E aí você tem a sensação que o ar vai sumir. E você vai morrer. É sensação de morte, Josi. É horrível. O surto de pânico é sensação de morte. É como se você tivesse sentindo, percebendo a sua própria morte. E sabe qual é o grande barato dessa história? Se vier um cardiologista e mensurar seu coração, o seu batimento está normal. Se aferir sua pressão, a sua pressão está normal. É tudo psicológico. É um processo psíquico. Não tem nada físico. É por isso que é difícil tratar. Então é um processo de ansiedade. Então, e normalmente onde tem ansiedade tem depressão tem ansiedade. Por isso que a Ana tem depressão também. É essa a questão. Aí o que acontece? Provavelmente vai ser prescrito para a Ana um ansiolítico. É o que o médico prescreve. Mas essa história da Ana vai ficar lá dentro do copo ainda. Está guardada. Está guardadinha. Quando cair outra gota, vai soltar de novo. E aí ela toma outra medicação. E aí não tem cura. Então o que ela precisa? Ela precisa ir para a terapia. E aí ela precisa falar dessa história. O psicanalista vai ressignificar isso com ela. E aí é como se ela abrisse uma torneira, como na barragem, para dar vazão a esses afetos, a esses sentimentos que estão com ela desde pequenininha. E aí o copo vai esvaziando. E aí quando cair uma gota em cima do copo, ele não vai entornar, porque já vai estar vazio. Porque o que é a gota? A morte de um ente querido, um assalto, um susto, qualquer coisinha é como se fosse um gatilho que dispara o pânico. Nós temos uma outra pergunta também, Aloysio. Vamos chamar de Maria? Isso, chamar a segunda de Maria. Espero que a Ana aí tenha respondido. Ela também relatou que está passando por um momento também, com um diagnóstico, né, da síndrome do pânico, também em tratamento, também reclama de não ter aí o resultado esperado com o tratamento. E também me relatou que isso após uma perda muito grande que ela teve, né, de um ente querido, talvez por ela ser, ao meu ver, assim, a fortaleza, aquela, toda família tem, né, aquele ente. Eu tô com dúvida, eu vou lá perguntar para fulano. A base, né? Eu tô com problema com meu filho, eu vou lá perguntar a fulano, né? Vou conversar com fulano que ele me ajuda. Então, existe aquela fortaleza. E às vezes a família não entende que a fortaleza também tem sentimentos, né? Exatamente. E aquela fortaleza vai deixando o seu sentimento de lado para acolher, para atender, para se doar ao outro. E acaba chegando num ponto. Tá certo, Luiz? É verdade, tá certo. Essas fortalezas são os membros da família que se destacam e parecem ter uma estrutura. É como se fosse assim, quando morre alguém, ele que vai tomar providência do funeral, ele que vai ver tudo. Então é como se ele não sentisse dor. Ele é o conselheiro. É o conselheiro. Se alguém está mal no casamento, vai com ele. Então é aquela fortaleza. Existe um prazer dessa pessoa. O prazer ele é bilateral. Existe um prazer do outro que procura, porque o outro diz assim, eu posso desmontar, porque eu sei que fulana, no caso aí a fulana Maria, a Maria vai me socorrer. Então a Maria é a base para ele. Então é um prazer, é uma segurança que ele vai poder recorrer a Maria sempre. Qual é o prazer da Maria? Não é o prazer de ser boazinha. A gente acha que a Maria é boazinha. Não. O prazer da Maria é que ela tem o controle da família inteira. Tudo que acontecer vai nela. Então ela tem o total controle. E esse controle, ele é pesado. Por que é pesado? Porque nós não nascemos para controlar. Quem controla é Deus. A Maria se coloca no lugar de Deus. Só Deus pode resolver todos os problemas. A Maria é apenas um ser humano, como todos nós. Então, quando alguém entra no meu consultório trazendo um problema, Josi,
A pessoa relata o problema dela, eu ajudo com encaminhamentos. Quando ela sai do consultório, o problema dela vai embora com ela. Eu não tenho nenhuma expectativa. Se na semana seguinte, se ela combinou comigo de tomar tal, vamos supor, eu vou caminhar para combater a depressão. Na semana seguinte ela volta e eu pergunto, e aí, como é que foi a caminhada? Eu disse, não consegui. Para mim está tudo bem. Eu não vou dizer, meu Deus, você está bem, não sei o quê. Ou seja, eu não alimento expectativa. Essa é a diferença do profissional quando é a família. Porque quando é a família a gente alimenta expectativa. A gente quer que o outro faça como a gente pediu para fazer. Então aí a Maria passa a ter o controle de tudo. E esse controle, ele vai ter alguns efeitos colaterais. Está vendo a minha mão? Primeira coisa, ela vai ter problemas nas articulações. Desculpe. Ela vai ter problemas de coluna, porque ela está segurando o peso da família. E por que a Maria faz isso? Por que ela é controladora? A Maria sofreu. Eu não conversei com a Maria, vou arriscar pela psicanálise. A Maria sofreu abandono. Ela foi abandonada. E aí abandonada, você quer dizer assim, ué Luiz, então quer dizer que a mãe dela abandonou ela, o pai abandonou ela? Não necessariamente o abandono como a gente vê. Por exemplo, se o pai da Maria morreu quando ela era ainda criança, para a criança é abandono. Entendeu? A criança não entende. Meu pai morreu, não foi culpa dele. A criança não tem esse raciocínio. Na cabeça da criança, papai foi embora. E sabe o que a criança raciocina? Papai foi embora porque eu sou má. Então agora eu vou ter que ser correta. Aí ela se torna uma pessoa corretíssima, porque ela tem uma culpa por causa do pai ter ido embora. E aí, Josi, a Maria controlava. A Maria era controlada. Como a Maria estava aqui embaixo e o pai estava em cima, porque o pai cuidava da Maria. Então, a Maria era a pessoa cuidada, controlada. E aí o pai abandona. Aí a Maria diz, como é que eu faço para eu não ser abandonada? É a lógica psíquica que habita o pensamento dela. Como é que eu vou fazer para eu não ser abandonada? Ela diz, já sei, eu vou inverter. E aí eu vou controlar. Ela vai tomar o lugar que era do pai. E aí ela, tomando o lugar do pai, nunca ninguém vai abandonar, porque é ela que cuida. Ela tem a opção de abandonar ou não. Mas ela não vai abandonar, sabe por quê? Ela sabe o que é a dor do abandono. Então ela vai se tornar guardiã da família. Ela vai cuidar de todos, porque ela não vai abandonar ninguém. Só que isso tudo é ilusão. E aí ela se torna uma pessoa controladora, uma pessoa que gosta de tudo certinho. A gente chama de... meu Deus, como é que tem um nome específico? A pessoa gosta de tudo muito certinho, né? E aí isso vai adoecendo ela, porque a gente não tem como controlar a vida do outro, porque o outro é livre para fazer o que ele quer, porque eu não sou Deus. E aí esse controle exagerado, né, vai começar a trazer mal-estar. E aí, cada vez que perder alguma coisa, está saindo do controle dela. Isso vai se somar. E o que é a síndrome do pânico? É a perda do controle do próprio corpo. Então, quando ela percebe que ela não controla o próprio corpo, aí ela entra em pânico. Puxa, eu não estou controlando meu corpo. Se eu não controlo meu corpo, como é que eu vou controlar a família? Então, para Maria, aí eu aconselho, Josi, começar a relaxar. Começar a não controlar. Alguém da família ligou? Maria, eu estou com um problema. Olha, agora eu vou caminhar. Começar a pensar nela. A cuidar dela. Sabe por quê, Josi? A gente não cuida de ninguém. Você só cuida de uma pessoa, somos nós. A gente cuida do filho quando ele é bebê. Quando ele depende do nosso cuidado. Mas adulto não depende de cuidado. Então a notícia que eu tenho para Maria é que se ela não tem filho bebê, se ela não tem filho pequeno, porque até o adolescente não é cuidado mais. Um menino de 10, 11 anos, aí você fala, penteia o cabelo, ela não penteia, né? Veste a blusa vermelha, ela veste a azul. Então você já não cuida mais dela, ela que se cuida.
E também é igual a história, eu cuido da minha mãe que é velhinha. Mentira, o idoso, não é, você não cuida de idoso. O idoso ele não é cuidado, você pode ajudar o idoso. Você ajuda ele a trocar de roupa, você ajuda ele a tomar banho, mas você não cuida dele, porque ele tem a inteligência, ele tem vontade. Então, a grande descoberta, Maria, é que a única pessoa que você pode cuidar é de você mesma. Cuide de você. Não é que você vai se tornar uma pessoa ruim, mas se alguém te procurar, você ajuda se você puder. Você não vai priorizar mais, você vai priorizar você. E quando você falar, terminar de dar um conselho para a pessoa, você fala para você mesma. Agora você vai embora e o seu problema vai com você. O que você fizer não é problema meu. Outra pergunta, Luiz. Vamos lá. A Penha, né? Sim. A Penha nos passou a mensagem aqui através do WhatsApp, que em toda a ocasião, ela tem pânico, em toda ocasião que ela fecha os olhos. Uhum. Ao fechar os olhos, Uhum. ela tem o pânico. Sim. Então, sabe que há um índice muito grande de crianças depressivas hoje. E isso é assustador, porque até então a depressão era associada ao adulto, aos problemas do adulto. E Freud, no livro O Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer que o problema da criança é o escuro. E o escuro para a criança é a ausência. A criança morre de medo de ausência. Então, por isso que o bebê chora quando a mãe sai de perto. Quando você for programar de buscar seu filho na escola, chegue antes do horário combinado, porque ele fica... A possibilidade de você não estar lá é assustadora. Quando a energia acaba, quando corta a corte de energia, a criança tem medo do escuro, não é pela escuridão, é por não ter ninguém com ela. Porque a escuridão, Josi, dá a sensação de você estar sozinha. Se alguém pegar na mão da criança, pronto, ela acalma. Então nós temos medo de escuro, não é porque está escuro, é porque eu não posso ver quem está do meu lado. Eu não posso ver que existe outra pessoa. E essa não visão... É um sentimento de solidão? É um sentimento de solidão. Medo da solidão. Então, fechar os olhos para ela é o medo da solidão. Você interpretou bem. Então, quando ela fecha os olhos, ela se vê sozinha. E estar só provoca pânico nela. É uma outra história de abandono. É como se ela estivesse sendo abandonada novamente. E eu vou relatar aqui. Eu quero dizer que abandono não necessariamente ser abandonado literalmente, mas às vezes a morte de um ente querido. A gente vê na literatura, por exemplo, a literatura infantil, a história do Joãozinho e Maria, que foram abandonados pelos pais. Lá a bruxa quase come o Joãozinho, né? Coloca o rabinho do rato no lugar do dedo para parecer que o Joãozinho está magro, e depois eles matam a bruxa. Então aquela história ali é para relatar o sentimento de solidão de uma criança. Tem uma figura muito importante na vida da criança e que a gente dá pouca importância, que graças a Deus tem sido menos hoje. É a figura da babá. A babá, para os pais, é uma funcionária, é uma relação de vínculo empregatício, mas para o bebê é a segunda mãe e às vezes, eu arrisco a dizer que é a primeira mãe, porque tem babá que passa mais tempo com a criança que a própria mãe. Então, para a criança, ser mãe ou ser pai é quem está perto, não é quem registrou, não é quem tem o olho igual. A criança não tem essa percepção. Então, para a criança, a mãe dela é a babá. Eu sempre disse para minha esposa, se você quer perder seu filho para alguém, contrate uma babá. A babá vai ser a mãe dos nossos filhos. Então, a babá tem essa função. E aí, quando você demite a babá, que a babá chegou atrasado, que a babá não cuidou das coisas direito, para você e o marido é apenas um vínculo empregatício. Para a criança, é a mãe que está morrendo. É a mãe que abandonou. Então, muita gente tem história de abandono. Então, essa questão do pânico aí é um caso de abandono. Quando ela fecha os olhos,
ela entra em pânico porque ela tem medo de solidão, ela tem medo de ficar sozinha. Eu tenho uma paciente que ela mora sozinha, ela é separada do marido e tal, não tem filho. Então o que ela faz para ela vencer a solidão? Ela chega em casa correndo e liga o aparelho de som alto, a televisão alto, e ela não está assistindo televisão, a televisão fica lá na sala falando sozinha, porque a voz das pessoas faz com que ela se sinta acompanhada. Olha que coisa maluca. Estamos aí estourando o nosso tempo, Luiz, mas não vamos Passa deixar rápido, de o ouvinte. Mais uma perguntinha que acabou de chegar, então a gente vai fazer. Vamos colocar o nome da nossa ouvinte aqui de Beth? Beth. A Beth me disse assim, tem uma pergunta. Vivi um relacionamento e fui traída. E carrego um trauma de não conseguir confiar. Estou em outro relacionamento e quero conseguir confiar. Como fazer para conseguir confiar novamente sem ter medo? Difícil, hein, Beth? É Beth, né? Beth. Difícil, hein, Beth? Vamos lá, Beth. Você não foi traída pela primeira vez pelo seu ex-marido, não, querida. Você foi traída pelo seu pai. Seu pai, provavelmente, você teve notícia de infidelidade conjugal da parte dele. Alguém te falou, você presenciou como quando criança. Ainda que a sua mãe tenha perdoado, tenha conseguido vencer, é muito provável que você tenha tido notícia. Então o ideal de pai, o ideal de homem é o pai. Então, inconscientemente você procurou um homem que lhe traísse. Então o medo de ser traída não é o medo do ex. Porque se você já está no novo relacionamento, eu quero crer que você ama esse homem. Você é apaixonada por esse novo companheiro. Então o seu problema não é com o ex. O seu problema é com o seu pai. O ex só lembra... O ex já teve um ponto final. Isso. O ex só lembra, só te lembrou do que aconteceu antes. Então, se a sua questão é com seu pai. Mesmo que ela não tenha consciência, talvez, do que tenha acontecido. Mesmo que ela não lembre, consciente, mas em algum momento ela viu isso. Aí ela tem que investigar com a mãe, com o próprio pai, se o pai for vivo ainda, né, com calma, com jeito. Mas é isso, então ela precisa fazer as pazes com esse pai. Ela precisa compreender por que o pai fez isso. Porque às vezes o pai não fez por mal. Às vezes foi um momento ali de fraqueza, de fragilidade, tanto que o casamento foi restaurado. Então ela precisa dialogar com esse pai. Às vezes depois disso o pai separou e fez um novo casamento, eu não conheço a história familiar dela, né? Mas me parece aí que tem aí um histórico de infidelidade conjugal do pai. Ela se sente traída pelo pai. Porque é engraçado, quando o homem, nós tivemos agora a notícia que um amigo nosso traiu a esposa e propôs separação. Foi muito triste para nós, porque eles têm mais de 20 anos de casado e etc. Então para a gente foi muito triste. Então, se esse pai, se esse amigo nosso, ele tem filhos, mas se um dos filhos dele fosse uma menina pequena, de 4, 5 anos, ele também estaria traindo essa menina. Ela ia se sentir traída igual a mãe. Então a história da filha e da mãe se mistura. Então quando o homem trai a esposa, ele trai também a filha. Então você que é homem, que está me escutando, toma juízo, pensa nisso. Não é que as mulheres não traem, elas também traem, mas a gente sabe que o homem trai mais. Então, por favor, se você tem filho, se você tem uma família que você ama, eu digo que quando a gente trai no casamento, Josi, a gente perde o paraíso. É como a história de Adão e Eva, é expulso do paraíso, porque isso vai abrir uma brecha de dor que talvez não se feche, ou vai levar décadas para se fechar. Primeira dificuldade, mesmo que não se separe, vai ficar aquela dor, e os filhos herdam essa dor por tabela, o que é injusto, mas herdam. Então a menina, ela normalmente se sente traída. Então o problema da Beth, eu repito, não é o ex, é o pai. É o pai. E também ela vai ter tempo, aos poucos, para ir percebendo que esse relacionamento é novo. Agora, o que acontece? Talvez, inconscientemente, como ela não fez análise, como ela não analisou a infância, ela tende a se casar com o pai de novo. Ela vai procurar de novo
um homem que traia ela. Talvez seja isso. Mas ela não pode também computar na conta do novo relacionamento que vai dar o mesmo resultado. Porque as pessoas não são robôs. Eu não acredito no destino, no arbítrio. Deus nos fez seres tão inteligentes, que a gente é capaz de superar as nossas dificuldades. Então, pode ser que esse novo relacionamento não haja traição, como houve no segundo. E também quando há traição, às vezes há uma contribuição do parceiro. É como se o parceiro empurrasse. Claro que inconscientemente. Eu não estou justificando aí. Eu estou dizendo que quando há traição no casamento, as duas partes colaboram. Para mim não tem essa história de vítima, não. Então uma parte relaxa no aspecto sexual, se afasta e relaxa na forma de se vestir, de se cuidar, perde a libido. E a outra parte se sente abandonado. E aí aparece um terceiro cheio de história, um homem com buquê de flores, uma mulher... O príncipe encantado, uma mulher com um corpo que se insinuando, e aí a pessoa está fragilizada, seja o homem, seja a mulher, e acaba se envolvendo. Eu sempre digo, ninguém trai por querer. Por querer seria assim, o seu marido sair e ficar e falar assim, hoje eu vou trair a Josi, hoje é dia dos namorados, eu vou sacanear ela. Se fosse, aí eu diria que era por querer, mas não é. É aquela história, começa aquela brincadeirinha de amiguinho, tapinha pra lá, tapinha pra cá, vão tomar um café, aí começa a confidenciar a intimidade com outra pessoa. Casal não deve fazer isso, principalmente com o sexo oposto. Você, mulher, não deve confidenciar os seus problemas conjugais com um homem, a não ser que ele seja um padre, a não ser que ele seja um psicanalista, um profissional. Não, você não pode, porque há um jogo de interesse. Você, homem, não deve confidencializar para uma mulher o problema que você tem em casa. Aí começa a contar coisas da intimidade, o outro fica sabendo da nossa fragilidade. E aí começa, e vai na padaria tomar um café, não tem problema tomar café, aí vai almoçar, não tem problema almoçar, aí vamos ficar em um lugar mais tranquilo, aí vai para o motel, pronto, aí perdeu, aí vai sair do paraíso. Então, há sempre os dois lados da moeda. Agora a Beth, sabendo disso, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar mais, porque homem e mulher, eles são macho e fêmea, eles não deixam de ser macho e fêmea, eles são seres divinos, são filhos de Deus, são imagem e semelhança de Deus, mas isso não tira a feminilidade e nem a masculinidade do homem. Hoje é dia dos namorados, hoje é dia do marido levar um buquê de flor para a esposa, reservar um restaurante, mete a mão no bolso, ou como diz o pastor Cláudio Duarte, compra um chup-chup então você não tem dinheiro, mas é um dia especial, sabe? Tem que sair da rotina, né? Eu não estou dizendo para ir para um motel, estou dizendo para ir para um restaurante, para ir passear, para conversar sobre vocês dois. Porque a família depende do casal. O casal é como se fosse as duas pernas da pessoa, né? A gente precisa das duas pernas. A criança precisa a criança quer ver o pai e a mãe juntos, felizes. Então, se você tem uma sogra legal, deixa seus filhos com a sua sogra e vai curtir, né? Estabeleça uma vez no ano ou 2 vezes no ano, o quanto puder, momentos só para vocês dois. Uma viagem de 2, 3 dias para ficar só os dois sozinhos. Outras viagens levam os filhos, mas alguma viagem só você, para você ir se descobrindo. E sobretudo, Beth, é preciso você vai precisar de análise. Você vai precisar falar dessa situação do seu pai, clarear isso, esclarecer isso, que aí vai acabar o problema, essa desconfiança, esse pânico. Você tem pânico por traição no relacionamento. Respondido então. Aloysio, o nosso tempo estourou. Passa rápido, né? Rapidinho. Próxima visita à sua Rádio Cultura daqui 15 dias. Isso. Podemos confirmar? Era passando terça agora na outra. Então hoje é dia 12, 19 e 26. Já tem preparado uma sugestão aí de tema pra gente? Eu pensei em trabalhar depressão. Então vamos, né? As perguntas, quem tiver já pode ir adiantando, né? Isso. Nossas Marias, nossas Anas, nossas penhas, né, da vida aí, a gente preserva a identidade, é só passar, né? Eu já vou anotando, né? Dentro do meu horário aqui de trabalho você pode estar ligando, pode estar deixando.
No tempo, infelizmente, eu vou passar aqui para o Aloysio, né? Ele me dá uma orientação, a gente tenta responder às pessoas que ficaram sem resposta. Infelizmente, o tempo é curto, não dá. Só gostaria de transmitir aqui um abraço da Isabel Martins, lá de Portugal, né? Ela elogiando aí pelo programa, a Cláudia Andrade, de Guarapari, a Laura Massa, lá de Braga, Portugal também, e alguém que no finalzinho mandou uma mensagem carinhosa, a Cristina Carvalho fala, que pena, né? Que legal, né? Então, a gente está transmitindo simultaneamente aqui pelo Facebook, aí estou dando recado aí do pessoal do Facebook, e muita gente acessando. Se eu fosse dizer aqui, como eu digo sempre, quando eu estou só no Facebook, ia demorar um pouquinho. Então, o pessoal do Facebook, muito obrigado pelo vídeo. Transmitir a você, Aloysio, um forte abraço aí em nome dos seus ex-alunos, né? O Manuel, nosso amigo Manuel Santiago, né? Sim. Foi seu aluno. O Anderson Barbosa também nos pediu que transmitisse um forte abraço, seu ex-aluno também. Então, e muitas perguntas sobre consulta. Quem quiser fazer uma consulta. Então, a gente vai deixar, eu vou deixar meu WhatsApp aí, Josi, e a gente vai ver, se houver a demanda, a gente vem um dia da semana para atender aqui em Alfredo Chaves. De repente, na própria terça, eu venho, faço o programa e já fico. Então, eu preciso de um local. Você atenderia na casa, talvez, do cliente? Não, aí é um pouco mais complicado, né? Só quando a pessoa é acamada, ela não pode se locomover, né? Mas assim, pra gente, mas tendo a demanda, a gente pode vir atender aqui. E o meu consultório é em Alfredo Chaves, em Guarapari. Em Guarapari, o fixo é 3261 7039 e o WhatsApp é 98831 6295. Então vou repetir, o telefone fixo 3261 7039 e o WhatsApp 98831 6295. Então nosso contato aí para consulta no consultório, na nossa clínica em Guarapari. Mas fora isso, dependendo se houver o número, a gente, para facilitar, a gente vem aqui, que é melhor do que o paciente ir. Então a gente vamos vendo aí, Luiz, a possibilidade, né? As pessoas podem entrar em contato, eu passo aí para você, tanto o telefone da pessoa também, que tiver interesse e vai estudando a possibilidade. Isso, e eu quero falar do meu amor por Alfredo Chaves. Eu comecei a conhecer o Alfredo Chaves dando aula num cursinho pré-vestibular. E era um prazer, o pessoal sempre muito carinhoso. Eu ganhava linguiça de presente, queijo. Era uma época muito gostosa. E eu lembro quando eu estava chegando em Alfredo Chaves, na beira da pista ali, as pessoas caminhando. Naquela época, isso há 20 anos atrás, já havia o hábito de caminhar dos alfredenses. E agora, né, a minha filha, Viviane, esposa do Sérgio, do Paulo Sérgio Manuel, que mora em Cachoeira Alta. Eu vou dar uma explicação maior. Todo mundo vai saber quem é. O Aloysio é o avô da pequena Paula Vitória. Pois então, a minha netinha querida, que eu amo de paixão, daqui a pouquinho vou almoçar com eles, inclusive, né? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui na Rádio Cultura, é um prazer contribuir para o Alfredo Chaves, até porque o município abraçou a minha família, né? A dona Santinha, o Sérgio, você, Josi, toda a família abraçou a minha filha, e tem um ditado muito sábio que diz assim: quem cuida do meu filho, a minha boca adoça. Minha boca adoça. Tá bom? Um abraço a todos, tenham um excelente dia, uma excelente semana. A você também, Luiz, nós que agradecemos também aí a Drogaria Biofá.